Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer o Leonardo Siqueira do Terraço Econômico e a gente vai falar sobre economia, crescimento do PIB, política e algumas reformas. Não deixem de assistir o vídeo até o final. E claro, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem. Obrigada pela presença aqui. Eu queria que você explicasse um pouco sobre você, né, sobre a sua história e sobre a fundação do Terraço Econômico e qual que é a cabeça de vocês, o que vocês querem passar com o conteúdo que vocês postam lá. Sim. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, estar aqui. Finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. Sim, muito legal. Eu sempre acompanho as lives aqui, os vídeos, então obrigado pelo convite. Bom, o Terraço Econômico, ele é um portal de economia e política, né? Surgiu aí a gente viu que tinha vários blogs falando sobre economia, ou muitas vezes o jornalismo não tinha uma análise muito técnica, né? E às vezes deixava um pouco a desejar na nossa visão. Então a gente resolveu criar o Terraço Econômico. Eu sou economista, fiz graduação em economia na FGV, fiz mestrado em economia, eu faço doutorado em economia hoje em dia. Então a gente tentou, na nossa formação de economistas, tem 8, 9 pessoas lá. Todos economistas. Tem gente que fez relações internacionais, tem engenheiro também, mas todo mundo trabalhando na área de economia e gente com graduação, mestrado, doutorando, então uma equipe super técnica para justamente isso, para poder levar as pessoas o debate. Então o salário mínimo é bom ou é ruim, né? Será que se eu elevar demais não vai gerar um desemprego nos menos qualificados? A privatização pode ter sido bom em alguns casos, mas em alguns casos pode não ter dado certo. O que a gente aprende das experiências passadas? Então, acho que esse é o Terraço um pouco. Nossa, é muito interessante, porque é exatamente o que você falou, né? As pessoas estão totalmente polarizadas e ao invés de elas pensarem no projeto, elas pensam na pessoa, no político, né? Então, assim, eu gosto da religião A, eu gosto da religião B, então tudo que a pessoa A falar, eu vou falar amém. Né? E é engraçado até, eu percebi naquela Tabata Amaral, né? Quando ela votou a favor da reforma da Previdência, ela foi, assim, massivamente criticada, né? Como se uma pessoa não pudesse pensar, assim, exatamente isso que você falou, assim, não, é uma proposta boa, política, e eu acho que faz sentido do ponto de vista econômico, né? Eu posso pensar, por exemplo, no Bolsa Família, que na verdade foi a junção de vários programas do governo anterior, do Fernando Henrique, mas o Lula, com certeza, ele deu uma ênfase maior. Mas é um programa de um viés um pouco mais liberal, é um programa muito bom que tem dado certo, elogiado, você tem evidência de que ele tem dado super certo no combate à pobreza, principalmente intergeracional. E a gente não tem o menor problema de falar que é um programa bom. Claro. Como pode a gente ter uma orientação mais para o mercado, mais liberal, mas como a gente pode falar, olha, essa medida é ruim. Eu não vejo que essa medida vai trazer ganhos para a gente no longo prazo. Então a gente não tem o menor problema em elogiar. E aí, por isso, muitas vezes a gente é chamado de pessoas muito de esquerda, às vezes, e às vezes também de direita. Justamente por isso, porque quando a gente defende algo, não vamos analisar a ideia, esquece quem é o pai da ideia, a gente tem essas críticas. Mas é interessante levar o debate público sem esse viés. É engraçado mesmo isso. Eu lembro uma vez que eu fiz um artigo falando que tanto a esquerda quanto a direita não estavam preparadas para assumir o Brasil. E me chamaram de esquerdinha. E as pessoas estão muito nesse debate, eu acho muito interessante. Então, quem quiser acessar os conteúdos do Terraço Econômico, como é que faz? Exatamente. terraçoeconômico.com.br, Twitter também, Terraço Econômico. Não é bem esse, mas a pessoa consegue achar lá. Terraço Econômico no Instagram também. E no YouTube também, Terraço Econômico, pode acessar a gente em todas as redes, estaremos lá diariamente, constantemente, levando os bons debates para o público. Muito legal. Eu recomendo fortemente que vocês sigam, tá? E tem o Twitter do Leonardo também, Leonardo Siqueira, que também vale a pena. Leonardo Siqueira BR. Então vamos começar com economia, né? Assim, crescimento econômico no Brasil é o assunto do momento. Aliás, no mundo, né? Crescimento econômico é o assunto no mundo. A gente passou muito tempo sem crescer. No segundo governo Dilma foi um desastre, né? Acho que ninguém nunca imaginou que a gente ia ter uma destruição de crescimento tão grande. E tem vários economistas falando que muito do que foi feito errado na época do governo Dilma foi uma quebra permanente, por exemplo, para a indústria brasileira.
que você pensa disso? Você acha que foi uma quebra estrutural permanente mesmo e que vai demorar muitos anos para a gente retomar o que foi destruído durante o segundo governo? Para responder essa pergunta, eu já vou decepcionar alguns, porque eu não vou botar toda a culpa no PT. Alguns já podem achar, tá, de esquerda e tal, já começa a ver, exatamente. Mas porque a gente tem que pensar o país no longo prazo. E a verdade é que o Brasil, tem aquela frase muito boa, né, que o subdesenvolvimento não se improvisa, né, é o esforço de décadas que você faz diariamente, né. Então o Brasil não ficou subdesenvolvido a partir de 2003. O Brasil já era subdesenvolvido, a gente já era uma economia, a gente sempre foi o país do futuro. Então se eu perguntar, por exemplo, eu espero que você, eu imagino que você não tem obrigação de saber a resposta, mas quanto que o Brasil cresceu se a gente pegar de 1980 até hoje, mais ou menos, o PIB? Quanto você acha que, em média, o Brasil cresceu? Eu chutaria 1,5, 2. Exato. 2,2%, mais ou menos. Então, 2,2%, e se a gente pegar de 2000 para cá, foi 2,3%. Então, esse baixo crescimento, ele já vem de décadas, né? Não começou agora. Então, acho que a gente pode responder. O que é o crescimento do PIB, se a gente analisar? É o quanto cada pessoa produz, né? Ou seja, o PIB por população, por pessoa ocupada, e o número de pessoas ocupadas, né? O número de pessoas ocupadas. É uma conta bem simples, né? Ou seja, você tem duas maneiras de crescer o PIB. Ou você cresce a força de trabalho, por isso que a China cresceu bastante, por isso todos os países têm um boom demográfico, eles crescem bastante. Ou você cresce a produtividade do país, ou seja, o PIB por pessoa ocupada. Aquelas mesmas pessoas produzem mais. Podem produzir mais porque têm acesso a mais equipamentos e máquinas, que a gente pode chamar, né, de capital físico. Pode porque são mais educadas, etc. E se a gente decompõe esses 2,2 que a gente falou, mais ou menos, e é muito triste, né? Porque quando a gente olha muito pouco, né? Realmente, crescer 2% ao ano em média para o Brasil, que é um país, né? Claro. Que tem uma população crescente. Se a gente decompõe isso, a gente vê que 2% mais ou menos veio do aumento de população ocupada. E 0,2% veio do aumento de produtividade. Exatamente. Aliás, nossa produtividade é uma das piores se você comparar em níveis mundiais. Exato, é uma das piores e os países, se você pegar emergentes, a América Latina, cresceram mais, o que já era ruim ficou pior, a distância aumentou. E daí qual é a conclusão que você chega? Você fala assim, bom, então tá bom, o Brasil cresce pouco, o crescimento que veio de 2,2% foi por causa da população ocupada, então 0,2% por produtividade. O que aumenta a produtividade? Algumas pessoas vão falar, investimento. E é verdade que o Brasil investe pouco. O Brasil investe 20% do PIB, mais ou menos. Se você pegar alguns mais comparáveis, Chile, México, Peru, eles investem 25%. Só que se você acha que essa explicação de todos os problemas, o que pode acontecer é que você pode levar a políticas erradas. O diagnóstico errado te leva a políticas públicas erradas. Então, tinha um pessoal que acreditava que a gente investe pouco, precisamos investir mais. Investir é você pegar crédito e investir, né? O que acontece para eu pegar crédito? Preciso de juros baixos. Então eu vou ter um Banco Central. Tá bom, então Banco Central. Vai lá, Tombini. Joga o juro no nível mínimo histórico. Exatamente, nem precisei falar, você já chegou onde eu queria. Vai lá, então diminui os juros. E não necessariamente você vai ter a elevação da capacidade de investimento, porque depende de uma série de outras coisas. Claro. Os juros Entre é apenas elas de confiança, né? Aquela coisa, se o mercado entende que o juro baixo agora é uma forçada de mão, eles aumentam a expectativa do juro de longo prazo. E o que influencia a economia mesmo é o juro de longo, né? Não é o juro de curto. Então, na verdade, você empina a curva de juros e aí todas as pessoas que investem para longo prazo, projetos de infraestrutura, projetos corporativos de longo prazo, vão olhar o juro longo lá em cima e falar, isso aqui não é para mim. Exato. Essa é uma visão mais do mercado de crédito, mais de juros. E eu posso olhar também de uma outra visão microeconômica, de doing business, de habilidade de fazer negócio. Não adianta nada eu ter juros 3% se a gente gasta 2.600 horas para pagar imposto. Não adianta nada eu ter juros de 2% se a gente não consegue abrir e fechar a empresa, se demora 180 dias. Então, e aí foi que o Temer acertou muito em dar visibilidade para as reformas microeconômicas, que melhoraram do e-business. O Brasil está acima do 100º lugar no doing business. Bom, então, voltando ao ponto,
é isso. Se você acha que, bom, tudo bem, o Brasil investe pouco, o Brasil aumentou pouco a produtividade, o que você aumenta a produtividade é investindo mais, então eu preciso fazer o Brasil investir mais. Primeira coisa é baixar os juros na marra. Outra coisa, então tá bom, eu tenho um banco de desenvolvimento econômico e social. Eu tenho aqui um banco público, vários, né? O maior do mundo de fomento. O que eu vou fazer? Eu vou sair concedendo crédito. E aí na minha tese é de que eu vou conseguir aumentar esse investimento. Não foi isso que aconteceu. Ele está falando do BNDES. Exatamente, o BNDES. Grande BNDES. Não foi isso que aconteceu. O que você viu é que as empresas sim se endividaram mais, porque todo mundo quer dinheiro barato. Claro. Né? Se tiver dinheiro barato, pegue, e aí depois você pensa no que você vai fazer. Porque dinheiro barato não se recusa. É mesmo. E aí você depois vê o que você vai fazer. Então você tem dinheiro barato, só que aumentou o endividamento, mas a despesa financeira das empresas caíram, porque a taxa de juros era muito menor. Né? E aí teve um outro efeito também, que você, como aumentou muito crédito subsidiado na economia, o Brasil tem 3 trilhões mais ou menos de crédito, metade é subsidiado. Só a outra metade. Então, o juros é caro no Brasil, a taxa de crédito é cara? Depende para quem, para qual lado você tá. Exatamente. Se você tá no subsidiado, você tá pagando a meia entrada do cinema. E eles emprestaram, o BNDES emprestou para empresas amiguinhas do governo. Exato, né? porque aí você tem um poder e tal, você tem um poder grande na mão de conceder crédito, vira um sistema político, e aí você nem sempre coloca nos investimentos mais rentáveis. Isso é um outro problema. Mas, então, você tem lá, você paga o pessoal da meia entrada do crédito, e o que acontece com a política monetária? Ela fica muito menos efetiva. Porque agora o Banco Central, quando ele aumenta a taxa de juros, ele não está aumentando a taxa de juros para metade do crédito brasileiro, que é 1,5 tri. Ele está aumentando só para outra metade. Sim. Então, para você ter um efeito, se você tivesse que ter uma taxa de equilíbrio de 10%, por exemplo, você vai ter que aumentar 14%, 15%, para 14%, para 15%. Por quê? Porque a política monetária é muito menos efetiva. E isso onera muito as empresas que não têm esses vínculos com o governo, né? Que não conseguem se organizar, que não são grandes empresas. E aí a tentativa de fazer campeões nacionais não deu certo, né? Então, o que a gente vê é isso. O Brasil é pouco produtivo, porque não tem investimento, mas isso não explica tudo, está longe de explicar tudo, né? E uma das coisas que mostra, a produtividade brasileira é 25% de um americano, mais ou menos. Se a gente tivesse a mesma taxa de capital humano, ou seja, a gente tivesse a mesma escolaridade dele, e se a gente tivesse o mesmo capital físico, né, ou seja, a mesma taxa de investimento e tal, a gente ainda ia ter 60% só da renda deles. Nossa. Então, 40% aí é explicado por outros fatores. Né? Um dos fatores é esse, a dificuldade de você fazer negócio no país. O ciclo de abertura e fechamento de empresas no Brasil é muito difícil. Você não consegue fechar... É Schumpeter, né? A gente, para evoluir, para crescer, a gente vê agora mais fácil ver no mundo startup, significa que as boas empresas, mais competitivas, mais inovadoras, vão matar as antigas. É assim que funcionou todo o desenvolvimento, né? Sim. Se não fosse assim, a gente está usando vela aqui, né? A destruição criativa. Exatamente. Que bom que tem. Então, o que acontece é que no Brasil esse ciclo não é. Por quê? Porque toda vez que uma empresa vai quebrar, um grupo organizado vai lá e fala... Vai lá no governo e fala assim, você tem que proteger esses empregos aqui. Aí eles propagam as máquinas de datilografar. Exatamente. E os datilógrafos. Exatamente. O mundo hoje é patinete, o mundo é sharing economy de Uber, e aí as pessoas compram menos carros, porque é nítido, a gente vê que as pessoas hoje têm menos carros do que antes, mas não pode. As empresas automobilísticas têm que continuar produzindo igual. E aí, se ela vai quebrar, ela vai no governo. E aí, os políticos fracos, que acreditam que desenvolvimento econômico é dar benesse para grupo privilegiado, caem nesse papo. E aí a gente perpetua a baixa produtividade. Exatamente. Por isso, porque a gente mantém empresas pouco produtivas a qualquer custo. A gente fica com pena, né? A gente fala, eu tenho que salvar essas empresas. Porque, tadinho, 20 mil empregos. Tudo bem, tem esse lado, obviamente, mas se a gente faz isso, a gente vai carregando uma ineficiência ao longo do tempo. E aí o resultado é esse. O Brasil é muito pouco produtivo por várias outras coisas. De novo, eu não estou falando de investimento,
Eu não estou falando nem de capital humano aqui, de educação. Estou falando isso, facilidade de abrir e fechar empresas, facilidade de abrir e fechar, de contratar e demitir. Esse é um outro ponto. Então, isso não começou só no governo Dilma. É fato que ele foi acentuado lá. O BNDES cresceu muito no governo Dilma. Essa relação política e menos técnica também foi acentuada lá. E como você bem falou, o que acontece é isso. Um dos problemas também da baixa produtividade é essa. Quando você empresta... Olha, eu sou um banco praticamente monopolista de fomento, então eu posso emprestar para quem que eu quero. Para quem que eu vou emprestar? Olha, para quem se organizar melhor e vier falar comigo. Quem se organiza melhor e vier falar comigo? Pô, quem tem mais poder são as grandes empresas. Lobby, né? E aí não necessariamente nos projetos mais rentáveis. Aí você gera um problema que eles chamam de misallocation, né? Você vai alocar os recursos da economia em setores menos produtivos do que se você tivesse, do que um banco privado, por exemplo, vai fazer. Claro. Se você for num banco privado, ele vai falar, olha, rentabilizar mais o investimento dele. Você é meu amigo, a gente joga golfe junto no final de semana, mas sinto muito, eu não posso, eu não sou uma ONG aqui para ficar fazendo só caridade. Eu preciso gerar retorno para o meu acionista, né? Com certeza. Então, só para fechar essa pergunta, eu acho que é isso. O desenvolvimento não veio de agora, eu acho que se acentuou, e eu acho que o grande problema do PTI, que eu não vejo agora, que eu com certeza não via no Michel Temer, era esse diagnóstico errado de por que a gente cresceu pouco. Eles acreditavam que a gente investia pouco, então a gente tinha que baixar os juros na marra, e a inflação foi para onde foi, e a gente tinha que crescer o BNDES o máximo possível para aumentar a taxa de crédito, e esqueceram das reformas microeconômicas de ambiente de negócios, esqueceram de deixar o mercado de trabalho menos rígido, e aí isso aí só acentuou todos os problemas que a gente teve. Muito legal. E aí parece que com o impeachment da Dilma e a entrada do Michel Temer, eles acertaram um pouco mais no diagnóstico, né? Então, assim, o Michel Temer começou com toda uma agenda reformista, né? Não começou agora com o Bolsonaro, começou com o Michel Temer. Aí ele aprovou a reforma trabalhista. O Banco Central também se engajou muito, né? Nesse negócio de aumento de produtividade, queda dos juros para o consumidor final, controle da inflação, credibilidade. E eu lembro até que na época as pessoas estavam tão animadas. Bom, a hora que deu o impeachment da Dilma, a bolsa, bem antes, né? Até quando já se falava de impeachment, a bolsa voou, raliou, os juros caíram, foi maravilhoso para o mercado, né? Exatamente porque eles acharam que ele tinha esse diagnóstico mais correto. E aí a confiança foi na frente. Então a gente viu os dados de confiança do consumidor e do empresário irem na frente. A gente achou, poxa, agora vai em termos de crescimento econômico. Mas não foi. O que você acha que aconteceu naquele momento? Bom, primeiro teve aquele fatídico dia, né, do Joesley Day. O Joesley Day no mercado, que foi... Essa hora a gente estaria gastando já energia com outras coisas, porque provavelmente a Previdência teria passado. Isso é verdade, né? O Joesley Day abortou a discussão de reforma da Previdência que poderia ter passado na época do Temer. E o Michel Temer, de bastidores, o governo era muito bom. Eles eram muito profissionais. Nada ia para votação sem já estar ganhando. Então, você vê um governo com a popularidade mínima que ele tinha. Que muita gente falava que um governo ilegítimo e tal, golpe. Conseguiu aprovar tanta coisa, realmente é surpreendente, porque as pessoas sabiam muito bem fazer a articulação política. Então, a reforma da Previdência provavelmente teria passado, e aí a gente já estaria um pouco à frente do estágio que a gente está. E aí a gente poderia estar enfrentando os verdadeiros problemas já um pouco mais à frente. Mas eu acho que um dos problemas foi esse. O Brasil... a reforma da Previdência era o paciente que estava na UTI e precisava fazer uma operação de emergência. Não é isso que vai dar produtividade, não é isso que vai fazer a gente sair dos 2,2% para 3, 4, 5. Não é isso que vai fazer. Isso é importante falar, né? Porque, assim, na verdade, ela só é uma reforma que impede a gente de entrar numa trajetória de dívida explosiva. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não vai morrer, mas tem muito a ser feito. A gente não vai virar Argentina, a gente não vai virar Venezuela com essas reformas. Porque a gente conseguiu aprovar agora e aí você tem uma economia de 930 bilhões aí ao longo dos 10 anos, né, com a reforma da Previdência. Mas você pode ver que se a gente está falando de produtividade, isso não gera produtividade, são outras coisas que vai gerar, que tem que aumentar a nossa produtividade. Por quê? Porque quando eu falei daqueles 2,2%, 2%
população ocupada e 0,2 foi de produtividade, tá bom, se a gente usar essa mesma análise para frente, a nossa população vai crescer menos. A gente está com uma demografia decrescente. Né? Exatamente, a gente não vai crescer mais 2%. Então, a gente pode falar aí, IBGE tem alguns estudos em 0,7%. Significa que nosso PIB potencial, se a gente não aumentasse a produtividade no futuro, ia aumentar 0,7% ao ano. Então, o crescimento vai ter que vir da produtividade. E produtividade não é previdência. Previdência é justamente isso. Só para você ajustar as contas, é uma família que está lá, precisa pagar as contas para ela não ser despejada do apartamento. Mas, então, o investidor não ia vir, ia virar o caos, enfim, a dívida ia explodir, a relação dívida-PIB ia explodir. Então, esse foi um dos problemas que não decolou no governo Temer, né? E algumas reformas, como o governo entendeu muito bem o mérito, as causas dos problemas, o diagnóstico foi muito bom, a equipe econômica era muito boa, essas causas não geram necessariamente um crescimento de curto prazo, muito rápido. O que vai gerar, às vezes, é uma política mais intervencionista do governo, de, vamos liberar muito crédito, né? Por exemplo, vamos aumentar o gasto do governo, vamos investir mais, isso aí pode. Mas isso aí foi o que a gente fez nos últimos 30 anos. Esse foi o motor do crescimento econômico do Brasil nos últimos 30 anos, né? O governo como promotor do crescimento, fazendo políticas expansionistas, com bancos públicos, com... enfim, do jeito que podia, com contratação de funcionário público, né? Enfim. Exatamente. Vamos abrir concurso, vamos liberar crédito, vamos incentivar a indústria automobilística, né? Então, não funcionou. Não funcionou. Porque é isso que é interessante. As coisas às vezes fazem um certo sentido. Por isso que é importante a gente ser orientado para os resultados. Então, tudo bem, faz sentido isso que se investimento depende da taxa de juros, se eu baixar a taxa de juros, vai aumentar o investimento. Faz sentido, tem lógica. Mas vamos ver se aconteceu. Não funcionou nos últimos 3 anos. Então a gente tem que refletir. A lógica do BNDES também faz muito sentido, né? Mas o que acontece? O BNDES, ele concedeu 200 bilhões de crédito aí nos últimos 10 anos, por aí. E ele deu mais de 100 bilhões em subsídio, justamente acreditando nessa lógica. E só para a gente ter uma ideia, o Plano Marshall custou 120 bilhões aos preços de hoje. A diferença é que o Plano Marshall... fez um plano tão grande quase como o Plano Marshall. Exato, a diferença é que o Plano Marshall reconstruiu a Europa. Caramba. E a gente não conseguiu recuperar emprego, a gente não conseguiu fazer o crescimento, justamente porque o diagnóstico não estava correto, né? Então, o governo Michel Temer, ele focou nessas questões. Então, qual que é um dos problemas também do Brasil, da baixa produtividade? Eu falei que não é falta de investimento, o ambiente de negócios é um deles, é uma solução. A outra é nosso mercado de trabalho é muito rígido. Nosso mercado de trabalho é muito rígido. Então, muito difícil você contratar, muito difícil você demitir. Sim. Né? Na dúvida, você não contrata. Exato. O empresário que não pode demitir, não contrata. Simples assim. Se ele tiver muito impedimento, ele vai pensar 5 vezes. Sim, com certeza. Né? Foi isso que aconteceu, por exemplo, com a proteção que fizeram com as empregadas domésticas. Vamos regulamentar esse serviço, agora ela não pode ir 2 vezes na sua casa, agora você tem que pagar um salário mínimo. O que acontece? Você fala... Todo mundo começou a contratar diarista ao invés de contratar a empregada pela semana. Exatamente. Às vezes contratando até 2 diaristas. Exatamente, 2, 3 diaristas para não pagar. O que acontece? Foi péssimo para elas. Porque vamos supor que o governo estabelece, agora você tem que pagar o salário de R$1.000. Se você pagasse 700 para ela, você fala, agora eu sou obrigado a pagar 1.000, mas eu não tenho 1.000. Então, infelizmente, eu não vou poder contratar. Então, é isso que acontece. Nosso mercado de trabalho é muito rígido. E a rigidez do mercado de trabalho, ela perde produtividade do país. Por exemplo, tem um estudo na França muito interessante, é que várias empresas têm obrigações com funcionários acima de 50 funcionários. Com empresas acima de 50 funcionários. E não tem obrigações com empresas até 49 funcionários. Aí o que acontece? Você tem várias empresas de 49 funcionários. Até 49 funcionários. Ninguém quer passar de 49 funcionários. Exatamente. É um custo gigantesco. É como o nosso imposto aqui no Brasil. Tem o simples, ele é feito para você não querer crescer, né? E o que acontece? Tem um estudo que diz que a França perde até 5 pontos percentuais do PIB por causa desse excesso de regulação no mercado de trabalho.
Então isso acontece com a gente também. Nosso mercado de trabalho é muito rígido. Por isso que teve uma reforma trabalhista do governo Michel Temer muito boa e que as pessoas falam assim, mas não estou vendo gerar efeito, ainda tem 14 milhões de desempregados, etc. Né? Mas é porque talvez você tem que analisar o que teria acontecido se não houvesse a reforma trabalhista. E talvez o desemprego estaria maior. Com certeza. Eu não vi ainda nenhum estudo para analisar, até porque faz pouco tempo, mas com certeza o desemprego estaria maior do que está. Então, a reforma trabalhista foi isso. Foi justamente para você tentar dar dinâmica mais no mercado de trabalho. Então, se eu pudesse, de maneira resumida, responder essa pergunta, foi... primeiro, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária não passou, por causa do Joesley Day. Ali foi Gostei dos seus livros ali, do Taleb, tem 2. Aquele foi um belo cisne negro, ninguém esperava. Quando você olha, né, o gráfico de qualquer aplicação, né, título do governo, ação, ele vai vindo muito bem e tal. Meu priminho de 2 anos estava ganhando dinheiro no mercado financeiro. É mesmo. E aí despenca e depois volta, né? Então, realmente, aquilo foi um cisne, ninguém esperava. Né? Então, atrapalhou a reforma da Previdência. E eu acho que o governo focou em outras questões mais estruturais, que de fato vai trazer resultado no longo prazo, mas no curto prazo, como ele não apostou em medidas incentivadoras de curto prazo, ainda bem, porque tentamos isso por 30 anos e não deu resultado, só aumentou nossa dívida, etc. Eu acho que o resultado vai vir mais a longo prazo. Agora a gente tem uma situação complicada, né? Porque é o que você falou. A gente está com uma demografia decrescente, que tira pontos, digamos assim, do nosso PIB. E, por outro lado, a gente está com esse cenário que a gente precisa aumentar a produtividade de uma forma, assim, sem depender tanto do governo, né? Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa aumentar a produtividade... O governo precisa aumentar a produtividade, ele está numa situação fiscal muito difícil, derivada de anos de gastança, como a gente já falou aqui. Então, assim, você precisa reduzir os seus gastos fiscais, que são promotores de crescimento, né? Pelo menos de demanda de curto prazo, não de crescimento de longo prazo. Então, você precisa reduzir os gastos, ao mesmo tempo que você precisa estimular a economia. É um desafio gigantesco para o governo, né? Quer dizer, você precisa... A outra agenda que você faz de aumento de produtividade precisa ser muito intensa para que nesse cenário atual a gente tenha crescimento. Sim. Então, senão a gente está fadado a ser um país com baixo crescimento, né? Sim. Então, muitas pessoas acreditam você só vai conseguir aumentar seu investimento, produtividade, se você tiver um governo forte. Isso não é bem verdade. A gente tem que ver justamente, tudo bem, o que aumenta a produtividade. Uma das coisas... que agora esse governo do Bolsonaro está dando bastante ênfase, e começou também no Michel Temer, é a abertura comercial. A abertura comercial, você aumenta tranquilamente a produtividade, e nós não estamos falando de créditos, nós não estamos falando... Por quê? Simplesmente porque Brasil, dos 75 países maiores economia, só 6, 7 são mais fechados que o Brasil. Olha... A gente é muito fechado. A gente é muito fechado. Então, de novo, naquele dado que eu falei no início, que 2,2% foi o crescimento de 1980 a 2018, mais ou menos. 2% era a população e 0,2% era a produtividade. Quando você anda um pouquinho e você vê o crescimento de 1990 para cá, você vê que teve um aumento um pouco mais de produtividade. Por quê? Porque o Collor apostou na abertura comercial. Se não fosse o Collor, a gente ia estar comprando uma linha, você ia estar indicando linha telefônica aqui para vocês. Entrem na fila da linha telefônica. Exato, entrem na fila e pague apenas 60 mil bolívares na sua linha telefônica e daqui a 1 ano e meio você terá. Aí você pode dar para o seu filho de herança. Nossa. Pois é, então a abertura comercial foi muito boa, simples. Você quer maneira melhor de gerar bem-estar à população do que falar, olha, agora em vez de pagar 30 mil no carro, você vai pagar 15. Não tem melhor maneira. E aí entra carro chinês, entra carro, enfim. E aí as empresas, porque claro, você já não tem uma reserva de mercado, elas precisam ser mais produtivas. E as empresas que não são produtivas vão falir. Simplesmente assim, é assim que acontece. Antes não tinha airbag no carro brasileiro, né? Quando lá fora sempre teve. Hoje em dia não sai um carro sem airbag. Exatamente, né? Justamente por isso, porque teve uma abertura econômica forte ali em 1990 com o Collor.
que se tem uma coisa que acho que os economistas concordam é que dessa parte aí foi um grande acerto, essa abertura comercial. Trouxe muita produtividade para isso. Porque as empresas, além disso, como eu falei, o ganho de bem-estar no nosso dia a dia, a gente tem acesso a bem mais baratos. Ora, por que eu vou pagar 40 mil num carro aqui se eu posso importar, né? Vai ter gente que vai achar ruim, mas porque talvez você está afetando o mercado dele, né? Mas se você está pensando na população, né? Então a gente tem que pensar no bem-estar da população e ela ganha como um todo. Prazo. Exatamente, no longo prazo. Então a abertura comercial, ela tem impacto de produtividade, porque também as empresas têm acesso a insumos mais baratos. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um fazendeiro. Ora, eu posso agora comprar um trator melhor, mais barato. E agora eu consigo produzir mais com menos. Simples assim. E agora também financiar a longuíssimo prazo com juro mais barato. Com juro mais barato, exatamente. Então, as pessoas falam muito pouco, mas a abertura comercial, ela gera muito ganho de produtividade, né? De novo, a gente não está falando de BNDES, a gente não está falando de ter que baixar a taxa de juros, simplesmente ter acesso a insumos mais baratos. Tem diversas pesquisas que mostram os ganhos de produtividade na abertura comercial. Então, eu não acho que a gente tentou, apostou no governo como motor da economia, né? Estado indutor da economia, e não funcionou. Não deu certo. E outros países têm outras estratégias para isso, outras maneiras, como eu falei, abertura comercial, melhorar o ambiente de negócio, etc. Então, teve esse acordo agora com a União Europeia, que o Brasil fez. Isso um golaço da equipe econômica, porque acho que vai facilitar acesso a bens de capital, tudo que eu falei, mais barato, isso vai gerar produtividade, sem necessariamente... Pode ver que a gente não está falando de governo aí. Com certeza. E agora também um tema quentíssimo que tá surgindo agora e que eu vi que você está bem inteirado no tema é a reforma tributária, né? Agora que está tudo mais encaminhado para a reforma da Previdência, entra no jogo a discussão de reforma da tributária e o Paulo Guedes queria um imposto que caísse sobre os meios de pagamento, né? E aí começaram a chamar de nova CPMF. E aí todo mundo o brasileiro morre de medo de CPMF, né? O que você acha de tudo isso? Então, o nosso ambiente de negócio é muito atrapalhado. A gente é um país complexo e atrapalhado. Como eu falei, eu vou dar esse exemplo de novo. O que adianta eu ter juros 2%, sendo que eu tenho 730 mil alíquotas? Que o departamento tributário de uma empresa é mais importante do que a área estratégica. Vale mais a pena eu saber se eu vou instalar minha fábrica aqui em Juiz de Fora ou em Manaus, do que eu tentar fazer um produto bom. Né? Então, essa complexidade tributária é o que vem atrapalhando o país. E antes aqui, uma crítica, que elas têm motivo. Não é culpa exclusivamente do governo. Muitas vezes são os grupos de interesse que se organizam e falam assim, olha, o meu produto ele é melhor do que o do meu amigo. Você tem como dar uma isenção para mim? Você tem como fazer um regime diferenciado? Então, todo dia em Brasília é um grupo diferente pedindo que vai lá pedir regime especial. E como eu falei, alguns políticos acreditam que desenvolvimento econômico é dar benesses, e aí a gente fica um país extremamente complexo e atrapalhado. Né? Então, a reforma tributária ela é excelente e ela sim, como eu falei, a reforma da Previdência, ela foi para tirar o paciente da UTI. É essa que vai dar produtividade para o país também. Além de, obviamente, várias outras, como a abertura comercial, eu falei, essa porque vai tornar o ambiente muito mais simples. Agora, a grande discussão é qual reforma tributária, né? E é muito difícil. Qual que é a alternativa? E é muito difícil, porque eu ouvi um pessoal falando que a reforma da Previdência afetava todos, etc., e a reforma tributária é mais fácil de passar. Negativo. Porque ela vai envolver grupos de interesse muito forte. E aí, muitas vezes é um jogo de soma zero, né? Às vezes, se você vai tirar de um para dar para o outro, etc. Não sempre é um jogo de soma zero. Às vezes, as pessoas podem... todo mundo pode estar ganhando um pouco ali, mas alguns ganham mais, outros menos. E aí, obviamente, quem ganha menos, quem se sente prejudicado... Vai lá reclamar. Né? Então, você tem mais ou menos duas propostas aí. O IVA, né, Imposto sobre Valor Agregado, que é, quanto você pega um produto, agrega de valor nele, você vai ter uma alíquota simples ali para todo mundo. É o que o mundo todo usa. Ela tem, obviamente, não é perfeito, né, mas ela
mas ela tem sido aperfeiçoada ao longo dos anos e é a prática mais comum. E aí tem uma outra reforma que eu já confesso que já perdeu bastante força, tá? Eu acho que mais vale a pena falar, que é imposto sobre movimentação financeira. Ela seduz, porque ela parece ser simples. Uma alíquota de 2% para todo mundo. Aí você fala, bom, como eu falei, se o Brasil é um país complexo tributário, vamos deixar um negócio simples, né? Por que não um imposto único para todo mundo? Você sabe quanto você vai ter que pagar, mas ela tem vários problemas. Um dos problemas do imposto sobre movimentação financeira, a nova CPMF, imposto sobre transação financeira, enfim, vários nomes que chamam, é que qualquer transação financeira que tiver, você ia cobrar uma taxa. E aí, se você, por exemplo, se você resgatou, eu penso muito isso porque esse é meu dia a dia, né? Você resgatou um investimento de uma casa, lá, vamos supor, de uma corretora, e aí você achou um investimento melhor em outra corretora, você não vai fazer esse movimento. Não vai. Quer dizer, você acaba com a portabilidade do seu investimento, porque isso é uma transação financeira. Então, no final, óbvio que você não vai passar de um investimento ruim para um investimento bom, porque só essa taxa, digamos, de 2% já torna um investimento bom ruim. Né? Ainda mais num cenário de Selic a 5%. Então, Exato. eu particularmente acho péssimo. A gente fez todo um movimento há 2, 3 anos atrás de descentralizar onde você guarda o seu dinheiro, né? Então, a desbancarização, descorretorização, sei lá o quê, destransação. E aí vem um imposto desse sobre operação financeira que vai exatamente no lado contrário de tudo isso, né? Não, as pessoas não veem os impactos no dia a dia. Então, vamos supor, um dia aqui você fica trabalhando até tarde com o pessoal, normal, aí alguém resolve pedir uma comida, né? Como acontece, né? Aí você fala assim, aí você pede e paga para todo mundo. Aí as pessoas têm que te pagar, né? Aí o que você faz? Você fala assim, você me deve R$50. Aí, pô, não me paga pelo banco, não, porque vai me cobrar a taxa. 2%. Você tem dinheiro? Exato. Nossa, e hoje em dia a gente não usa mais dinheiro pra vai nada, acontecer né? isso. A gente vai ter que voltar a usar dinheiro. Vai ter que voltar a usar dinheiro. Vai ter que voltar a sacar e tal. Não, é um retrocesso. Pois E ela gera informalidade, porque é isso que acontece. Por exemplo, se você pede um táxi, por exemplo, quer pagar no cartão, aí ele vai falar, não tem como você me pagar em dinheiro. Mesmo. Então, todas as transações... aquela história dos estacionamentos que não aceitam cartão, que é um saco. Vai acontecer isso, vai acontecer isso. Vai virar todo um grande estacionamento que não aceita cartão. Curiosamente, as maquininhas não vão mais existir. O cara fala, olha, eu não tenho mais a maquininha aqui, porque na verdade ele só quer receber dinheiro. É mesmo. Então, os países que tentaram isso, não funcionou, voltaram atrás e tal. É uma proposta lá do secretário Marcos Sintra, mas não está com força. E aí tem essa do imposto sobre valor agregado, tem algumas variações dela, mas é a que deve. E essa sim vai facilitar muito, porque, como eu falei, tem uma questão também de que hoje o imposto em muitos lugares ele é cobrado na origem e não no destino, né? E o que acontece é que às vezes as empresas levam em conta isso na hora, vira uma guerra fiscal, né? Um estado às vezes, vou te conceder esse benefício, o outro fala, aí você fala, pô, mas isso é legal, né? Interessante, né? Você ter uma guerra fiscal e todo mundo querendo cobrar menos imposto. Mais ou menos, porque uma empresa, por exemplo, como eu falei, ela não vai levar em conta se é melhor ela estar aqui em São Paulo para ficar perto do Porto de Santos, ou no Rio de Janeiro para estar perto lá do Porto no Rio de Janeiro, Porto do Sul, etc. Ela vai falar, não, tá bom, eu vou para Manaus. E aí, ou eu vou para Juiz de Fora. E aí, a moto, para você vender uma moto em São Paulo, por exemplo, onde você concentra mais de 20% da população brasileira, ou em outros lugares, ou está próximo do seu mercado, uma moto ela vai ter que viajar tudo, né? De Manaus até aqui. Exatamente. Fora que a gente tem zero de infraestrutura logística no Brasil, né? Então, e aí a moto fica cara. Custo. Aí a moto, em vez de custar, não sei, R$2.000, custa R$6.000, ela fala, por que é caro? Simples. Porque você colocou uma moto que era para ser... Aqui você tem todas as empresas que fabricam as peças, você tem toda a logística aqui. E aí você colocou uma moto lá do outro lado do país. E a moto tem que... o Marcos Lisboa contou isso uma vez, eu achei muito engraçado. Então você dá um incentivo fiscal, aí o que acontece? Você pega as peças, ela chega aqui no Porto de Santos, aí no Porto de Santos você leva lá para
Belém. Aí depois de Belém você troca, que não é mais mar, é rio, aí você troca de navio, aí ele vai até lá Manaus. Aí tudo bem, você monta, porque lá só monta, né? Não fabrica. Aí você monta. Aí você põe de novo, vai lá no rio, aí chega até Belém. Aí Belém saiu do rio, aí vai pra mar, então tem que trocar de navio. Aí você põe no navio, ela vai lá para Porto Santos. Aí você vende. E aí é a moto quilômetro mais rodada do mundo. É mesmo. A moto 0 quilômetros mais rodada do mundo. Não dá. E aí, como uma moto custo, dessa né? vai ser caro? Aí, não é porque é simplesmente não, simplesmente porque você está levando em consideração na hora de você produzir, fazendo escolhas que não deveria ser levado em consideração, né? Como o local. Cria distorções. Você cria, no final das exato. contas, né? Você cria distorções e aí fica isso, um país atrapalhado, complexo e por isso que é caro. E você tá otimista, assim, com a agenda do governo e desses últimos 2 governos, né? Você acha que a gente vai conseguir endereçar esses problemas de produtividade? Eu acho que está endereçando sim. Lá no Terraço Econômico a gente tinha, não tem mais, um podcast que chamava Short Brasil. Que na dúvida sempre shortei o Brasil, que é melhor, né? É triste, né? Mas tem um pouco de verdade. Se você tivesse sorteado, talvez você teria, em vários momentos, não sei o que vai acontecer, deixa eu sortear. Talvez você teria ganhado. Em 2022, o que a gente espera é que essa agenda pró-reformas continue, né? Exatamente para endereçar todos esses problemas que você falou. Porque a nossa única saída é produtividade. É o que você disse, a gente não pode mais aumentar os gastos do governo e a gente tem um crescimento baixo, um decrescimento populacional. Então, se a gente não endereça a produtividade, a gente vai continuar sendo o país do futuro. Exatamente, eternamente país do futuro e voo de galinha, né? É. Sempre um crescimentozinho, depois mais nada. Bom, acho a primeira coisa que a gente tem que ver a gente tem que pensar no que teria sido. E só no que teria sido, eu já estou bastante contente. Porque... De novo, o governo anterior tinha um diagnóstico muito errado, e não ia se resolver nada. Então, esse governo, a direção já é certa. Isso já faz uma bela diferença. Se ele não fizer nada, pelo menos como a direção é certa, ele já não está mais agravando os principais problemas. Exatamente. Mas, além disso, eu acho que tem avanço. A verdade é que o governo se comunica muito mal. Né? Então, às vezes, ele cria ruído onde não precisa, né? Às vezes a política é boa, mudando um pouco o foco. Aquele programa Futurice de educação é excelente, mas às vezes as justificativas são péssimas. Agora teve uma medida também excelente, de as empresas não precisarem mais publicar os balanços no jornal impresso, né? Aliás, eu imagino que aqui todo mundo, a primeira coisa que faz é comprar um jornal, né? Não, ninguém faz isso, mas a gente publica nossos resultados como 1970. É mesmo. Então, é uma medida muito boa, que vai dar economia, vai dar eficiência, etc. Mas na comunicação o governo falha, fala, retaliação, enfim, né? Isso é desnecessário. Exatamente. Enfim, a medida é boa. Então, acho que tem o programa Futuris também é muito bom. Então, acho que tem a agenda do mercado de trabalho é boa, deixar mais flexível. Agora teve a MP da Liberdade Econômica recentemente aprovada, ontem, né, na verdade. Foi aprovada. Então, também é uma medida para melhorar o ambiente de negócios, né? Tem que ver de fato quais vão ser os impactos. A abertura comercial tem uma agenda forte de vamos abrir o país comercialmente, né? E aí, sabendo que vai ter resistência, porque alguns grupos vão perder no curto prazo, principalmente quem sofrer com os mais competitivos lá fora, mas a população como um todo ganha no longo prazo, tá? E a reforma da Previdência, ela passou, poderia não ter passado, porque hoje é fácil, mas, né? Vamos lembrar que essa reforma está há mais de 20 anos sendo discutida. Sim. O Fernando Henrique perdeu por um voto. Todo mundo tentou, Exatamente. O Fernando Henrique perdeu por um voto porque teve um deputado que votou errado. Votou não quando era para ter votado sim, um voto. Por causa disso, a gente perdeu vários pontos aí de crescimento econômico. Mas eu tô otimista com a direção e com o avanço das coisas. Tem que, de fato, agora não querer cair na tentação do populismo, né? Porque as coisas estão lá porque tem um motivo. O Brasil é complexo, atrapalhado, não é só porque os políticos pensam nisso, mas é porque pressão de vários grupos de interesse. Com certeza, é um reflexo da população. Né? Exatamente. E é muitas vezes do empresário que fica pedindo o regime especial, acha que o produto dele é mais importante do que o outro. No final, todo mundo é importante e aí ninguém é importante. Com né? certeza. Mas eu tô otimista. Então, a próxima é a reforma tributária para tornar o país mais simples, mais amigável aos negócios. Né?
Muito obrigada, Leonardo, por Eu você que estar agradeço. aqui, por explicar o crescimento tão bem pra gente. E lembrando que quem quiser acompanhar o Terraço Econômico, vale a pena para saber muito mais sobre economia, essas propostas que ele está falando. Ah, então estão falando da reforma tributária. Passa lá, vê o que ele acha sobre a reforma tributária, ele explica de uma forma didática e você consegue ter a sua opinião, né? É importante que todo mundo se engaje, né? Sim, sim. No final, a gente tem que estar bem informado para justamente não cair nos populismos econômicos, que é sempre mais fácil, né? Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.